O Grenal 4-4-4 não foi bom para o Grêmio. Será que a gente pode identificar culpados? Nesse vídeo vou falar sobre isso. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Inter também 1. Empate no clássico 4-4-4. E um empate que não é bom para o Grêmio, né? Um empate que deixa o Grêmio atrás do Inter na pontuação, ameaçado até mesmo pelo Juventude, né? Enfim, pode ser que role Grenal nas semifinais do Gauchão. E o Grêmio que está mais atrás aí desse trio da Série A, né? Já pensando na pontuação agregada. Mas mais do que o resultado não ter sido bom, né? Até porque o Grêmio jogou em casa e tal, a atuação do Grêmio não foi boa. O Inter foi superior ao Grêmio nesse Grenal, essa é a verdade. Se alguém pudesse ter saído com a vitória, né, a tendência era que fosse o Inter. O empate, por mais que possa ter sido frustrante em algum nível, porque a gente saiu na frente e tomou um gol no lance seguinte, por mais que tenha essa frustração aí que, né, a gente chegou a sentir o gostinho da vitória e ela não veio, mas a verdade é que no frigir dos ovos, na minha opinião, a gente escapou de uma derrota. Eu acho que o Inter perdeu alguns gols, né? Teve mais volume, teve mais... Enfim, aí agora eu vou começar a fazer as análises propriamente ditas. E por que eu acho que o Inter teve essa superioridade, né? Em volume, em chances, enfim, fez um jogo melhor de forma geral. Aí a minha análise vai se basear em 6 pilares que eu acho que geralmente vai passar por um deles ou por alguns deles a justificativa de um resultado, de um jogo, de um campeonato, enfim, né? Mas sobretudo se a gente quiser analisar um jogo aqui, né? As responsabilidades, né? E as culpas, enfim. E eu vejo dois focos de culpa entre os 6 possíveis. Quais são os 6 fatores que eu acho que a gente pode analisar depois de um clássico decepcionante? Eu acho que foi decepcionante, como o de hoje. Às vezes a culpa pode ser dos jogadores, pode ser do técnico, pode ser da direção, né? Às vezes a questão do time, da montagem do time ali, pode ser do árbitro. Muitas vezes a gente pode fazer tudo certo e ser prejudicado pela arbitragem. Eu coloco até a torcida nesse combo, né? Às vezes a torcida ajuda, às vezes a torcida atrapalha, né? A torcida é também um player, aí como é que se diz, um ator da partida, né? E ainda o 6º elemento que eu coloco nessa caixinha é o fator mais subjetivo deles, que é sorte e azar. Às vezes tu jogou bem, tu é melhor, tu fez tudo certo, bateu 6 bolas na trave, o goleiro deles fez um jogo que nunca mais vai fazer na vida, e aconteceu isso e aquilo outro. Alguns aí vão dizer, ah tá, mas daí a culpa é dos jogadores. Cara, mas a gente pode abstrair também pro fator sorte e azar, que às vezes acontece no futebol. Então, desses 6 elementos, eu acho que 2 dá para se colocar uma responsabilidade maior pela, como é que eu posso dizer, pelo domínio de jogo que o Inter teve em plena Arena do Grêmio. Sorte e azar, não acho. Sinceramente, eu acho que a gente teve até sorte. Eu acho que, né, em alguns lances ali a gente poderia ter perdido o jogo. Então, sorte e azar não, dos 6, né? Sorte e azar não entra. Que eu falei mais? Torcida. A torcida não teve culpa também, né? A torcida fez sua parte. Eu acho que a Arena estava com mais de 45 mil pessoas empurrando o Grêmio. Então a torcida não teve um papel negativo nesse sentido. O árbitro, cara, eu não gosto, assim, eu acho meio cagão, meio escola Simon, assim, de apitar pra si, sabe? Não deu uns amarelos pro Inter bizarros. Eu tenho várias queixas sobre esse árbitro, mas eu não acho também que a dominância do Inter, o Inter ter jogado melhor, passa pela arbitragem, né? Eu já tinha tirado a arbitragem, não, eu tirei o sorte azar, torcida, arbitragem, técnico. Eu ainda
eximo o Quinteiros de alguma culpa maior pelo jogo de hoje, né? A gente pode discordar de uma decisão aqui, ali, pontual e tal, mas, cara, eu falei até antes do jogo, né, num outro vídeo, a gente não tem o time ainda, não tem como cobrar ainda um time pronto do Quinteiros com tão pouco tempo, depois de um trabalho longo com outro treinador, muito cedo. Já o Roger tinha uma vantagem nesse sentido. O próprio Roger, eu fui ao jogo, né? Quem estava acompanhando os últimos vídeos viu que eu estava na praia. Eu estava em Floripa nessa última semana especificamente. Voltei hoje de Florianópolis para Porto Alegre. Cheguei praticamente para o jogo e cara, não tem como. Não tem como, é muito pouco tempo, porque lembrei que eu estava falando, o Roger, na coletiva, né, voltando no carro, assim, ele falou que ele admitiu que ele tinha essa vantagem em relação ao Quinteiros de ter um período maior de trabalho. E é verdade, né, cara, é verdade. O Quinteiros, quem me chamava de Renatete, pode começar a chamar de Quinterete, porque eu vou passar pano, assim, por enquanto. Eu acho que, né, cara, não tem como a gente dizer assim, meu Deus, tava uma bagunça. Até porque eu não acho que tava, tá? Mas tem coisas que a gente via que não funcionavam no time, mas eu acho cedo para cobrar dele, porque não é mágica, não é mágica, tem que ter tempo para trabalhar e ele não teve ainda todo esse tempo, né? Abrindo um parênteses pro Roger, né? Que papelão, Roger, que papelão, né? O homem que se diz profissional, não porque, né, ele vai pro Inter porque ele é profissional, aí é expulso de campo e não sai. Cadê o profissional, né? Para queimar uma idolatria, né? Para ir nadar contra a essência do futebol, né? Se queimando, saindo de uma prateleira de ídolos que tanto jogador almeja estar e poucos conseguem, para fazer esse movimento tão bizarro. Vocês imaginam o Darley indo pro Inter, o Renato indo pro Inter, o D'Alessandro vindo pro Grêmio, né? O Rafael Sobis. Não, mas o Roger acha que tem que ser profissional. Ele usa essa palavra para justificar essa cagada que, na minha opinião, ele fez com a carreira dele, mas enfim, aí ele é profissional. E aí, para cumprir o regulamento, aí ele é um amador que teve sair de campo e ficou 7 minutos fazendo um fiasco, um papelão e não saiu, né? Só fiz esse parênteses porque eu falei do Roger aqui na coletiva, mas não tem como citar o Roger e não lembrar desse fiasco, né? E aí o juiz deu 5 de acréscimos no primeiro tempo, sendo que ficou 7 parado, né? Esse tipo de cagonice, né? O juiz que na dúvida dá para defesa e que tem medo de se comprometer com o jogo e não dá amarelo pro Inter e tal. Enfim, né? Abri outro parênteses, abri um colchetes aqui dentro do parênteses para falar do árbitro, mas enfim, não vem ao caso, também não é o principal do assunto. Então, né, vamos tirar o Quinteiros também dessa equação por enquanto. O que sobra, cara? O que sobra? Direção e jogadores. Eu falei, cara, mas o resumo da ópera pra mim é esse. O Grêmio foi inferior ao Inter hoje por 2 motivos. Pelos jogadores, talvez a postura, talvez uma displicência de alguns, né? Isso é do jogador, isso aí não tem como tirar deles. E a direção que montou um time pior que o do Inter. O elenco do Inter é melhor que o do Grêmio, ponto. Ah, mas eles tiveram uma verba da TV, do não sei do que. Então o Grêmio poderia ter optado pela mesma verba. Optou pela outra, que agora já se sabe, né, que são valores semelhantes. Então não tem choro, cara. Tudo são opções, tudo são... O Inter tem um time melhor que o do Grêmio, um elenco melhor. A gente via que às vezes a qualidade falava, a qualidade gritava em alguns lances, em algumas divididas, em alguns embates. Então assim, velho, o time do Inter é melhor. E essa culpa não é minha, não é da torcida, não é do Quinteiros, não é do Papa, essa culpa é da direção, né? E é claro que esse fator não pode ser considerado quando o Grêmio enfrenta o Real Madrid. Não é culpa da direção que o Real Madrid tem um time melhor, né? Daí a gente não pode usar essa palavra. Mas em relação ao Inter, cara, se tem um time no mundo que a gente pode comparar e dizer assim, meu, os caras estão com o time melhor, então a nossa direção tem culpa. É o Inter, cara, é uma comparação válida e nesse quesito a direção tem culpa. Qual é o emblema dessa culpa da direção pelo jogo de hoje, pelo Grenal de hoje? Vieri. Coitado do guri, até um guri que pode ter futuro, pode ser que seja um bom zagueiro, né? Mas, cara, a gente não sabe nem se ele vai ser um bom zagueiro. O Vieri talvez daqui a uns anos seja titular do Grêmio, seja titular do PSG, não sei,
mas ele pode estar no Goiás, cara. Ele pode estar no Londrina, sendo zagueiro. E ele está jogando de titular do Grêmio num Grenal na lateral esquerda, com 19 ou 20 anos de idade. Essa culpa é da direção, porque o Quinteiros não tinha o que fazer ali. Não tem qualquer coisa que ele inventasse ali ia ficar ruim, né? Então, era aquilo que eu falava quando o Reinaldo saiu. Eu não queria que o Reinaldo ficasse, ele tinha que sair, mas eu manifestava uma preocupação, cara. Beleza, que o Reinaldo tem que sair, acho que é um consenso. O meu medo é quem vai assumir a lateral esquerda, né? E a gente jogou o primeiro Grenal do ano com um guri que tem 3 jogos na vida pelo Grêmio, que é zagueiro e jogou de lateral esquerdo, né? Esse é um exemplo, cara, mas que comprometeu no jogo em alguns momentos, né? Não por culpa do guri, nem do Quinteiros, por culpa da direção, que isso aconteceu no primeiro Grenal do ano. Então, né, acho que essa questão do elenco diz muito, né, refletiu muito no que disse ali o jogo, no que disse o campo, e a culpa é da direção, por assim dizer. E os jogadores, cara, eu também boto um pouco a culpa neles, assim, sabe? Porque o Grêmio não tem um time ruim. O Grêmio tem um time que pode até ser pior que o do Inter, mas dá pra fazer um enfrentamento melhor, assim, sabe? Me chamou a atenção, eu tava no estádio ouvindo a Rádio Gaúcha, é, e o... E o... Como é que é o nome? Me deu um branco agora. Até o cara de super gente boa, o Rodrigo Oliveira, repórter, tava ali narrando ali os jogadores voltando do intervalo, né? E ele narrou assim meio despretensiosamente, eu acho, não foi o enfoque que ele deu, mas eu captei essa nuance. Os jogadores do Inter gritando e batendo palma e vamos manter, vamos lá, não sei o que, papapá, né? E deu até pra ouvir, eu acho, alguma coisa, se eu não me engano. Daqui a pouco saíram os do Grêmio, do vestiário, né, na volta do segundo tempo, em silêncio, caminhando, indo pra feira, comprar agrião. Sabe? Isso aí pra mim pegou muito, cara. E aí o Grando metendo umas maceira pra cobrar o tiro de meta 0-0 na nossa casa. Isso aí é pequeno o Grêmio, isso aí encolhe o Grêmio diante do jogo ali e chama o adversário até. Eu acho que animicamente tem, né? Mas o Grêmio tava, né? Aí se eu falei que o emblema da direção é o Vieri, o emblema dos jogadores é o nosso lado direito, cara. Pavon e o JP ali, sabe? Né? Tipo, cara, o Pavon, coitado, errou tudo, eu acho que tentou. Mas às vezes parecia uma displicência, parecia tentar dar um toquezinho onde não deveria. Sabe? Eu não sei, cara, eu não tô conseguindo entender o Pavon. Mas o cara errou tudo, o tempo inteiro. Né? 90% do que ele tentou, ele errou. Comprometeu, sabe? E o JP também, trotando, parecia também, às vezes, não estava encaixado no jogo, num Grenal, do tamanho desse jogo, assim, sabe? Então, assim, eu senti assim, a postura dos jogadores em campo, assim, muito mais mornos que os do Inter. Os do Inter, e o Grêmio que tá perdendo, tinha perdido os últimos, acho que 4 Grenais, se eu não me engano, né? Mas parece que essa sequência negativa do Grêmio não entrou em campo. Agora, o hepta do Grêmio, ou os 8 anos do Inter sem ganhar um gauchão, entraram. Os caras pareciam mordidos. E o Grêmio parecia passeando na feira, né? Então, assim, eu achei que o Inter quis mais, o Inter brigou mais, o Inter estava talvez mais concentrado, mais focado, e o Grêmio parecia um jogo mais normal, assim, sabe? E o Inter foi superior também, eu acho, nesse aspecto, por conta desse aspecto, mas eles também têm um time melhor, né? E claro que eu acho que também colaborou o Inter estar mais azeitado, mais organizado, de um trabalho que vem há mais tempo, né, sendo realizado, mas aí a gente não pode botar essa na culpa de ninguém. Isso aí não é culpa do Quinteiros, ele chegou agora, ele não pode fazer mágica. Então, esse aspecto também colaborou para a superioridade do Inter, na minha visão, mas esse aí eu tiro da culpa, eu tiro da caixinha dos culpados. Assim, é só uma circunstância que, infelizmente, nós vamos precisar de tempo para equalizar. Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, sabe? O jogo, né? Como eu falei no último vídeo também, era o Grenal menos importante do ano, mas eu espero que, né, a fins assim práticos, né, mas eu espero que tenha sido importante para o Grêmio entender muita coisa, o Quinteiros entender, a direção entender, os jogadores entenderem e servir aí para que algumas coisas melhorem no futuro, porque vamos precisar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.